Aminoácidos. Nós vamos conhecer a unidade monomérica que constitui as proteínas. Vamos falar sobre a sua estrutura, a sua classificação, Algumas curiosidades sobre os aminoácidos, Para que então a gente possa entender como esses aminoácidos formam as proteínas. Aqui nessa primeira projeção, eu tenho dois exemplos de aminoácidos e aí você vai ver que a diferença está relacionado com o posicionamento do grupo funcional, que faz com que nós tenhamos aqui à minha esquerda a L-alanina e à minha direita a D-alanina. Nós vamos ver que as proteínas são formadas por polímeros de aminoácido. Só que não são todos os aminoácidos constituintes da célula que vão formar as proteínas. Nós vamos observar que 20 diferentes tipos de aminoácidos normalmente são encontrados na proteína. Só que quando nós falamos de 20 aminoácidos que hoje, nós conhecemos que são os que formam as proteínas, esses aminoácidos eles foram sendo descobertos ao longo de um determinado período. O primeiro aminoácido ele foi descoberto em 1806. Nós vamos ver que muitos aminoácidos, o nome que foi dado a ele está muito relacionado de onde ele foi descoberto. E esse primeiro aminoácido ele foi descoberto no aspargo e é o aminoácido que nós conhecemos como asparagina. Só que, do momento em que nós descobrimos o primeiro aminoácido até o último aminoácido, se passaram muito tempo. Porque nós vamos ver que o último aminoácido a ser descoberto, isso só aconteceu em 1938. E foi a treonina, Este aminoácido foi o último dos 20 aminoácidos a ser descoberto, com os estudos da proteína. Estruturalmente, qual é a característica que o aminoácido tem? Se nós olharmos aqui essa projeção, nós vamos ver que a estrutura básica de 19 dos 20 aminoácidos que eu vou apresentar para vocês é a mesma. E qual é essa estrutura básica? Nós temos aqui o carbono. Esse carbono é chamado de carbono alfa. Ligado a ele, o primeiro ligante aqui é o grupo carboxilo, grupamento amino, hidrogênio. Nós vamos ver que estruturalmente 19 dos 20 aminoácidos têm em comum esses três ligantes. E aí você vai me perguntar assim, então o que difere um aminoácido do outro? Nós vamos ver que o que difere um aminoácido do outro é esse quarto ligante aqui, que nós chamamos de radical ou cadeia lateral. A diferença entre os aminoácidos vai aparecer nesse quarto ligante aqui. Nós vamos ver que essa cadeia lateral, ela varia em estrutura, tamanho e carga elétrica. E aí, nós vamos ver que ela influencia na solubilidade dos aminoácidos em água. Esses 20 aminoácidos não são os únicos encontrados na célula. Eles são chamados de aminoácidos comuns. E como abreviatura, de aminoácido, nós usamos a letra minúscula, azinho, azinho, para nós designarmos esses aminoácidos. Aminoácidos comuns, eles são designados com abreviaturas de 3 letras ou simbolizados por uma única letra. Essa nomenclatura, ela é utilizada, como um atalho para indicar a composição e a sequência de aminoácidos que estão presentes na proteína. E nesse sentido, eu vou apresentar para vocês esses 20 aminoácidos, que são os aminoácidos comuns que nós vamos trabalhar, conhecer, que são os aminoácidos que formam as proteínas. O que nós temos aqui? Nós temos uma tabela no qual foi colocado na primeira coluna
o nome do aminoácido. A segunda coluna, a abreviação usando 3 letras. E na terceira coluna, usando uma letra. Eu vou passar aqui para que a gente tenha noção os nomes e aí eu vou voltando à medida que eu for explicando. Aqui nós temos a glicina, a alanina, a prolina, a valina, a leucina, a isoleucina, a metionina, a fenilalanina, tirosina, triptofano. Nós temos aqui os 10 primeiros aminoácidos que eu estou apresentando para vocês. Aqui nós ainda temos a serina, a treonina, a cisteína, a asparagina, a glutamina, a lisina, a histidina, a arginina, o aspartato e o glutamato, né? Quando nós olhamos os aminoácidos, nós vamos ver que a abreviação que tem usando as 3 letras, essa abreviação é das 3 letras iniciais do nome do aminoácido em inglês, que é o nome, né, a linguagem, né, universal que nós temos aí em termos de idiomas, né? O código de uma letra na terceira coluna, ele foi proposto por Margaret Dayhoff. Ela foi considerada, né, a fundadora da bioinformática, né? E o intuito dessa classificação é para que ela pudesse, né, ter dados menores, né, para que eles pudessem ser arquivados, né? Agora vocês devem ter percebido, né, algumas diferenças nesses aminoácidos que foi colocado aqui para que vocês visualizem. Vocês devem ter percebido, né, uma diferença aí nas letras e eu gostaria muito de chamar a atenção sobre isso para vocês, né? Porque, na verdade, essa classificação usando uma única letra, ela tem uma história por trás disso, né? Se nós olharmos aqui a valina, a isoleucina, a metionina, a serina, a cisteína e a histidina, esses aminoácidos são únicos com as iniciais que eles têm. E sendo únicos com as iniciais que eles têm, a nomenclatura utilizando uma única letra pegou a inicial de cada um desses aminoácidos. Só que quando nós olhamos a treonina, nós olhamos a leucina, a prolina, a alanina e a glicina, esses aminoácidos também foi usado a primeira letra, né, das suas iniciais. A designação dada usando uma única letra, ela foi feita por Margaret Dayhoff e ela foi considerada como fundadora da bioinformática. Então, a ideia dessa nomenclatura, usando uma única letra, foi para que os arquivos de dados eles pudessem ficar menor quando esses fossem arquivados. Uma outra curiosidade que vocês devem estar vendo aí, em relação aos nomes dos aminoácidos, né? É porque tem algumas cores diferentes. E eu gostaria de chamar a atenção, porque por trás dessa nomenclatura, usando uma única letra, né, tem toda uma história. Se nós olharmos aqui, a valina, a isoleucina e a metionina, desses aqui, e do lado de cá, a serina, a cisteína e a histidina, esses aminoácidos aqui são os únicos com as iniciais que eles têm. Sendo assim, elas foram usadas na nomenclatura de uma letra. Só que quando nós olhamos a treonina, a glicina, a alanina, a prolina e a leucina, nós vamos ver que esses aminoácidos não são os únicos que começam com as iniciais que eles têm. Mas o que levou a treonina aqui, por exemplo, ter a designação, a nomenclatura como T
né, a sua inicial e não foi a tirosina ou o triptofano. Nós vamos ver que esses aminoácidos que eu citei aqui, né, eles acabaram levando as suas iniciais porque são aminoácidos que são encontrados com mais frequências, né, nas proteínas. Você vai encontrar com mais frequência na proteína uma treonina do que a tirosina e o triptofano, né? E esse fato fez com que eles optassem por esses aminoácidos que de fato eram mais frequentes na proteína, que eles, né, levassem na nomenclatura, usando uma letra, as suas iniciais. E aí tem várias histórias, né? Porque aí, por exemplo, fenilalanina, né? Aí vem o som fonético, né, que o aminoácido tem para designação da primeira letra. Tirosina, por exemplo, né, utilizou o Y porque é a segunda letra do nome do aminoácido em inglês. E aí nós temos várias histórias, né, interessantes em relação a esses aminoácidos. Nós vamos observar que em relação à estrutura básica do aminoácido, de 19 dos 20 aminoácidos, esse carbono, ele é um carbono quiral, tá? O que nós vamos observar em relação aos aminoácidos? Os aminoácidos, eles possuem o que nós chamamos de enantiômeros, tá? Que é a designação que foi dada específica para os aminoácidos em relação às duas formas que nós podemos encontrar, né, o aminoácido, né? Nós podemos encontrar, por exemplo, a alanina na sua forma D configurado, né? E aí isso está relacionado com o posicionamento do seu grupo funcional. E nós podemos encontrar também a alanina na forma L configurado, tá? Que faz com que a gente tenha, então, na célula, um aminoácido na forma D configurado e na sua forma L configurado. Os resíduos de aminoácidos que nós encontramos na proteína, sem dúvida nenhuma, eles são exclusivamente estereoisômeros na forma L configurado. Resíduos de D-aminoácidos, eles podem sim ser encontrados, né, em pequenos peptídeos, na parede celular bacteriana, em certos peptídeos de antibióticos, né, nós podemos sim encontrar. As células, elas são capazes de sintetizar especificamente os isômeros na forma de L-aminoácido, né? E por que elas são capazes de sintetizar especificamente nesse tipo, na forma L configurado, né? Isso tem a ver com o sítio ativo da enzima. Se nós olharmos o sítio ativo da enzima, e nós vamos ter um momento certo de entender isso que eu vou falar para você agora, nós vamos ver que os sítios ativos das enzimas, eles são assimétricos. E por serem assimétricos, eles são específicos para aminoácido nessa forma, na forma L configurados. O conhecimento das propriedades químicas dos aminoácidos comuns é essencial para a compreensão da bioquímica. Nós vamos ver que a classificação dos aminoácidos, ela está especificamente baseada na sua polaridade ou na tendência de interagir com a água num pH biologicamente falando. A polaridade dos grupos R, lá da cadeia lateral, que é o que diferencia um aminoácido do outro, vai variar muito. Desde apolares, hidrofóbicos, polares, hidrofílicos, né? Dessa forma, com esses 20 aminoácidos, nós podemos ter uma classificação. Quando nós falamos de classificação dos aminoácidos, vocês vão encontrar nos diferentes títulos, né, nas diferentes referências bibliográficas que foram colocadas para vocês, classificações diferentes, né? Nesse sentido, eu vou, para que a gente tenha uma padronização,
nós vamos seguir a classificação do Leninger, né? Que é uma classificação que eu acho mais interessante de nós trabalharmos. E o Leninger, ele faz a seguinte classificação. A primeira, ele coloca os grupos R's, apolares, né? Hidrofóbicos, né? Quando eu falo de apolares, automaticamente, né, nós devemos entender que são hidrofóbicos, e nesse caso, a cadeia lateral, ela é um hidrocarboneto. A segunda classificação que ele faz é dos grupos R's aromáticos. Esses, na verdade, eles são relativamente apolares e hidrofóbicos. A terceira classificação que ele faz é do grupo R não carregados, polares. Esses são mais solúveis em água, devido a esse comportamento, essa polaridade, né? Ou seja, são mais hidrofílicos. E o quarto e último grupo proposto por Lening nessa classificação são os polares carregados. E aí nós vamos ter os carregados positivamente, que são aqueles que apresentam um grupo R, né, de caráter básico, né? E os negativamente, que possuem em R um segundo grupo carboxílico de caráter aí ácido. Bom, de acordo com essa classificação, vamos lá. Vamos conhecer dos 20 aminoácidos onde eles estão nessa classificação. Aqui nós temos o primeiro grupo, que é o grupo R alifático. Nós temos nesse grupo, que é o maior grupo dentro da classificação do Leninger, nós temos a alanina, a valina, leucina, a isoleucina. Esses quatro, eles são mais hidrofóbicos desse grupo. Nós ainda temos a glicina, né? E aí nós vamos ver, né, que a glicina ela é pouco hidrofóbica, e nós vamos ver por quê, né? Temos ainda a metionina e a prolina. Quando nós analisamos esses aminoácidos, eles estão aqui. Parte deles estão aqui apresentados para vocês, né? Quando nós olhamos a estrutura básica dos quatro primeiros aqui, ó, alanina, valina, leucina e isoleucina, nós vamos ver que a estrutura básica é a mesma. O que está diferindo um aminoácido do outro? É a cadeia lateral, que é o que está em rosa, né? Então, ela está diferindo em termos de tamanho aqui, né? Que pode ser menor, pode ser maior, né? E aí, é essa cadeia lateral é que fez com que nós tivéssemos essas diferentes classificações, né? Bom, do lado de cá nós temos mais 3 aminoácidos: a glicina, a metionina e a prolina, né? Como tudo biologicamente tem algumas exceções, eu gostaria muito de chamar a atenção para exceções que têm esses 3 aminoácidos. A primeira exceção está na glicina. Estruturalmente, se nós olharmos aqui a glicina, nós vamos ver, né, que o carbono não é um carbono quiral. Por que não é um carbono quiral? Porque o quarto ligante é o hidrogênio. A glicina é o aminoácido mais simples que nós temos, né? E dentro dos 20, é o único aminoácido que não apresenta carbono quiral, né? Se nós olharmos aqui, a metionina, ela tem uma outra característica interessante. A metionina é um dos 2 aminoácidos que tem enxofre na sua cadeia lateral, né? E aqui esse enxofre, né, no meio aqui da cadeia, né, entre os 2 carbonos aqui, né, ele forma o que nós chamamos de tioéster. E o terceiro aminoácido desse grupo aqui, que é a prolina, ele tem uma outra característica muito interessante. Aqui, estruturalmente, é um aminoácido. Quando eu olho a prolina, ela não é um aminoácido, ela é um iminoácido. Por quê? Porque ela tem um grupo imino aqui. Nesse sentido, né, ela acabou entrando como aminoácido comum, porém, estruturalmente, ela tem um grupo imino. Então,
esses 3 aminoácidos, dentro dessa primeira classificação que eu fiz para vocês, eles possuem, né, essas particularidades que eu chamei a atenção para vocês. O segundo grupo é o grupo R, aromático. Eles são relativamente apolares, ou seja, hidrofóbicos, e eu tenho 3 dos 20 aminoácidos nesse grupo: a fenilalanina, a tirosina e o triptofano. Nós vamos ver que tanto a tirosina quanto a fenilalanina, o grupo OH na extremidade da tirosina e o nitrogênio presente no triptofano vai fazer com que esses 2 aminoácidos eles sejam mais polares. Algumas características importantes que esse grupo tem e que eu devo falar para vocês. A tirosina e o triptofano, e em menor extensão a fenilalanina, eles absorvem luz ultravioleta, né? E nós vamos ver a importância disso, né, quando nós estivermos falando de pigmentos, que são substâncias dentro da célula, né, que tem a capacidade de absorver luz, né? Isso explica a forte absorvância de luz, que é a capacidade de absorção de luz, característica da maioria das proteínas em um comprimento de onda específico, né, em torno aí de 280 nanômetros. Essa propriedade, ela é explorada pelos pesquisadores quando eles querem, né, caracterizar uma proteína. Então, eles acabam utilizando essa propriedade que esses aminoácidos têm de absorverem luz para poder fazerem aí, né, a caracterização dessas proteínas. O terceiro grupo, que é o grupo R não carregado, polares. Eles são solúveis em água, ou seja, são mais hidrofílicos, e aí eu tenho nesse grupo a serina, a treonina, a cisteína, a asparagina e a glutamina, né? Nós temos aqui a serina e a treonina, né, que são aminoácidos desse grupo mais simples. Nós temos aí a cisteína, e aí a cisteína tem uma característica muito interessante, porque eu disse para vocês que a metionina era um dos 2 aminoácidos que tem enxofre, mas lá ele formava o tioéster. Aqui, a cisteína é o segundo aminoácido que tem enxofre, só que aqui ele forma o grupo sulfidril. Isso significa que esse enxofre ele pode estabelecer uma ligação com outra cisteína por meio desses enxofres. E aí nós vamos ver a importância que essa ligação vai ter na formação aí das proteínas, né? A asparagina e a glutamina, né, tem aí o grupo amida aí nas suas extremidades, e nós vamos ver, né, que estruturalmente essas são as características desse grupo. Quando nós analisamos esse grupo, a asparagina e a glutamina são amidas originadas de outros 2 aminoácidos, que também são encontrados na proteína. Quem são esses aminoácidos? O aspartato e o glutamato. A cisteína, por ter esse enxofre na sua estrutura molecular, né, esse grupo aí sulfidril, né, ela forma um aminoácido dimérico, né, que é o que nós chamamos de cistina. Quando nós ligamos uma cisteína com uma cisteína, o que nós temos como resultado aí é uma molécula chamada de cistina. A ligação que vai ser feita entre esses 2 enxofres que presente na molécula é o que nós chamamos de ligações de sulfeto, que vai acabar sendo uma alternativa a mais de ligação presente nas proteínas. O quarto e último grupo dessa classificação, que são os aminoácidos carregados. E nesse sentido nós temos os carregados positivamente e os carregados negativamente. Carregados positivamente, nós temos aqueles que apresentam em R um grupo de caráter básico. Nós temos 3 aminoácidos nesse grupo: a lisina,
a arginina e a histidina. E nós temos os carregados negativamente, que possuem R, um segundo grupo carboxílico e, de fato, determina aí um caráter ácido para esse grupo. Quem está nesse grupo? Nós temos o aspartato e o glutamato, que eu falei anteriormente. Então, vamos conhecer os primeiros aminoácidos carregados positivamente. E aqui nós percebemos em cada um deles, né, de onde que vem esse caráter que eles têm, né, do grupamento amino aqui da lisina, da guanidina aqui da arginina, né, do imidazol aqui presente na histidina. E os carregados negativamente, nós temos aí os dois, o aspartato e o glutamato, né, que isso ocorre devido a esse segundo grupo carboxil aí, que permite que eles tenham, com isso, um caráter ácido, né? Então, com isso, nós fechamos essa classificação dos aminoácidos. Bom, o que nós temos agora, né, sobre os aminoácidos? Os aminoácidos, eles podem atuar como ácidos e bases. Quando nós olhamos os aminoácidos, a estrutura dos aminoácidos, nos diferentes livros de bioquímica, nós podemos observar que elas podem modificar, né, a estrutura desse aminoácido. Nós vamos ver que o grupo amino, o grupo carboxil e a cadeia lateral, né, melhor dizendo, de alguns aminoácidos, funcionam, né, como ácidos, né, e bases fracas. Quando o aminoácido, sem o seu grupo R, ele é dissolvido em água e em um pH neutro, ele passa a existir numa forma que nós chamamos de dipolar. Ou seja, ele leva as duas cargas. E nesse caso, o aminoácido se comporta como ácido ou base nessa solução aquosa. E aí aqui nós temos essa visualização da estrutura do aminoácido. Nós temos essa e nós temos essa. O que faz com que nós tenhamos essas diferentes formas de aminoácido? O que faz isso é aonde está esse aminoácido. É a solução onde ele está. Se nós observarmos uma solução básica, nós vamos ver esse aminoácido numa forma que nós chamamos de forma aniônica. Agora, se esse aminoácido ele tiver numa solução ácida, a forma que nós vamos ver esse aminoácido é o que nós chamamos de forma catiônica. Agora, se estiver numa solução neutra, de que maneira que nós vamos ver esse aminoácido? Na forma que eu disse para vocês, que é a forma dipolar. Então, nós podemos ver esses aminoácidos nas diferentes formas. E dessa maneira, eles vão se comportar como ácidos e base, dependendo de onde ele estiver, dependendo da solução onde ele estiver. E nesse sentido, é extremamente importante esse comportamento, porque acaba que as proteínas, elas funcionam aí, né, como verdadeiros, né, elementos tamponantes dentro da célula. E nós falamos disso para vocês, quando nós falamos, né, de sistema tampão. A importância das proteínas, né, como um sistema tampão. E essa importância vem de onde? Desse comportamento que o aminoácido tem diante da solução onde ele está. E com isso, o que nós temos? Nós já vimos um gráfico parecido com esse lá no sistema tampão, quando nós falamos sobre isso, né? Se você ficou em dúvida sobre essa aula, né, eu recomendo que você volte no vídeo e reveja essa aula. Porque olha só, aqui nós estamos analisando a curva de titulação, determinando as cargas elétricas de um aminoácido como exemplo. E qual é esse aminoácido que nós vamos usar como exemplo? A glicina, que é o aminoácido mais simples. Aqui nós temos o pH, a variação do pH nesse eixo, e aqui
nós temos, né, a concentração de OH- que nós estamos adicionando nesse processo de titulação, né? Isso daqui é para mostrar para vocês que nós temos aqui, ó, dois pontos aqui onde existe uma tendência de equilíbrio, funcionando aí, né, nessa região aí específica, né, como uma região tamponante. Mas os aminoácidos, eles têm uma característica muito interessante, que é um ponto aqui que é chamado de ponto isoelétrico, que para a glicina ele vale 5,97, que nesse ponto isoelétrico aqui é onde nós vamos observar o aminoácido com a sua carga dipolar, tá? Exatamente nesse ponto. Então, os aminoácidos, eles possuem esse comportamento. Diante de tudo isso, eu acredito que vocês já devem ter ouvido algumas expressões como, por exemplo, aminoácidos essenciais e não essenciais. E eu gostaria de tirar essa dúvida que muitos têm em relação a essa denominação que é dada. Primeiro, todos os aminoácidos são derivados de intermediários de vias metabólicas extremamente importantes e que algumas delas nós vamos ver. Por exemplo, a glicólise, o ciclo do ácido cítrico ou da via das pentose fosfato. Nós vamos ver que o nitrogênio presente no aminoácido que nós vimos ali, ele entra nessas vias por meio do glutamato ou da glutamina. Ou seja, esses dois aminoácidos, eles são chaves, né, para a entrada do nitrogênio nas vias, né, no metabolismo. Os organismos, então, eles variam muito a sua capacidade de sintetizar esses 20 aminoácidos comuns que eu falei aqui para vocês. O que nós vamos observar? Enquanto a maior parte das bactérias e das plantas, elas podem sintetizar esses 20 aminoácidos, os mamíferos, eles sintetizam apenas alguns desses aminoácidos. Geralmente aqueles que são sintetizados por vias, né, muito simples. E aí, nesse caso, esses são os aminoácidos não essenciais. Ele não é necessário que a gente obtenha esses aminoácidos na nossa dieta, porque nós somos capazes de sintetizar. Mas e os demais, que nós não somos capazes de sintetizar? Nós vamos ver que esses que nós não conseguimos sintetizar é o que nós chamamos de aminoácidos essenciais. E nesse caso, eles devem ser obtidos na nossa alimentação, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui na nossa tabela. Quando nós analisamos a classificação de aminoácidos essenciais e não essenciais, que está sido colocado aqui, nós vamos ver que ainda tem dentro dessa classificação os essenciais condicionais. Quem são os aminoácidos não essenciais? Ou seja, aqueles que podem ser sintetizados por vias simples nos mamíferos. Nós temos a alanina, a asparagina, o aspartato, o glutamato e a serina, né? Nós ainda temos os essenciais, que são aqueles que são necessários serem absorvidos na nossa dieta. E aí nós temos um grupo muito grande, a fenilalanina, a histidina, a isoleucina, leucina, lisina, metionina, a treonina, o triptofano e a valina. E aí nós temos os essenciais condicionais, que são aqueles que são sintetizados em condições especiais pelo organismo. E aí nós temos a arginina, cisteína, glutamina, glicina, prolina, treonina, né? Nós vamos observar que alguns aminoácidos, né, eles podem ser sintetizados por precursores, né? Eu falei para vocês da glutamina e do glutamato, né? Mas nós também podemos observar que a arginina, além da glutamina e a O que
nós observamos aqui, né? Nós podemos observar que alguns aminoácidos, eles podem ser sintetizados a partir de outros aminoácidos que são, né, precursores nesse caso. Eu falei para vocês, né, do glutamato e da glutamina, né, a importância desses dois aminoácidos, e a partir do glutamato ainda, né, podemos observar a síntese da arginina e da prolina, né? A cisteína e a glicina a partir da serina, né? A treonina, fenilalanina, histidina, todos esses que estão em preto aí a partir da alanina, e os que estão em vermelho aí, a lisina, metionina, treonina, a partir da asparagina, do aspartato e da asparagina, né? Então, ainda temos essa, né, essa possibilidade aí, né, de utilizar alguns aminoácidos, né, como precursores na síntese de outros aminoácidos. Eu espero que essa parte de aminoácido tenha ficado claro para vocês.